A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast do CQC de Empreendedorismo e Gestão do IBEF do Espírito Santo. Mais uma vez estamos juntos aqui hoje com o meu co-host, meu grande amigo José Mauro. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Só para falar algumas palavrinhas suas aqui, tentar falar de você um pouquinho. Executivo, empreendedor, mentor de negócios. Até escrevi para não esquecer o básico, tá? Que é muita coisa. Diretor regional da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios do Espírito Santo e, obviamente, você faz parte do comitê do IBEF aqui do Agro e também do nosso aqui do CQC de Empreendedorismo e Gestão. Tudo bem, Zé Mauro? Tranquilo? Tranquilo, Eric. Eu tenho o prazer e vou dividir essa conversa aqui com o Lucas, junto com o Eric. O Eric é mestre em Sociologia, Política, gestor, advogado, é pesquisador com grandes temas em andamento, CEO do Grupo Azeredo, em breve vai estar lançando o site da empresa, trabalha com direito desportivo e entretenimento e atua como professor em algumas universidades. E tem uma curiosidade, é filho único de professores doutores da UFRJ, com quem ele mantém um vínculo muito forte na área de educação. Muito obrigado, meu amigo. Mas assim, a gente sabe aqui que no CQC a gente tem essa produção muito importante, a gente priva por isso, e a gente sabe mais do que nunca que o mais importante até de falar da gente é falar do nosso convidado, que está aqui muito especial, Lucas Zoton. Então, para falar dele, então, se você quiser, já que você fez essa ponte, essa ligação para a gente, eu passo a palavra para você para tentar... Em poucas palavras, que vai ser muito difícil, já te agradeço desde então por participação aqui, pelo esse currículo, para você, por favor, apresentar oficialmente aqui o nosso convidado, Lucas Zoton. Estamos aqui com o Lucas, como o Eric mencionou, é um empresário capixaba de grande sucesso, uma trajetória marcante ao longo de várias décadas. É engenheiro, conheci o Lucas nessa época, da época de faculdade, é empresário, criador da marca Cobra d'Água, escritor, tem 13 livros escritos até onde eu consegui alcançar, hoteleiro, líder empresarial, peregrino, fez algumas caminhadas que vamos mencionar, e também foi ex-presidente do FINDES, de um período de 2004 a 2011, e idealizador de projetos muito relevantes no mapa do turismo e do empreendedorismo capixaba. Lucas, é um prazer te reencontrar depois de tantos anos e vamos aprender muito com você agora nessa conversa. Por favor, Lucas, fique à vontade aqui, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço essa oportunidade, eu tenho um carinho pelo IBEF, que sou lá do tempo da década de 90, né? Sempre participei das atividades e eu considero que é uma grande entidade que é capixaba e que faz um belo trabalho. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Obrigado. E temos que mencionar também que você foi equilibrista, né? Equilibrista. Ganhou o prêmio equilibrista aqui do IBEF. No século passado, como ele mencionou, na época do voto em papel. 1999, para ver como eu estou velho. Não era urna eletrônica, né? Não, era voto em papel naquela época. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar então a nossa conversa aqui, já puxando um pouquinho que você comentou da engenharia, tá, Zé Mauro? Lucas, você se formou em engenharia, né? E cedo já encarou esse desafio de empreender, que é muito importante aqui no nosso foco do nosso CQC. Qual foi essa faísca, essa chama que você teve para já começar o nascimento da Cobra d'Água logo após a faculdade? Bom, vamos lá. Eu sempre fui um pouco inquieto, né? Inconformado com as coisas, gosto de realização, gosto de independência, tenho iniciativa, que são características do empreendedorismo. Eu brinco que eu tive as minhas primeiras experiências empreendedoras desde a minha infância e adolescência. Eu falo que aos 10 anos de idade, eu entrei no comércio, eu vendia refresco na feira. Aos 14, fiz uma joint venture com minha mãe, internacional, Eu e ela vendíamos Avon. Naquela época, a Avon não era brasileira. Aos 15, entrei no ramo de moda e industrialização, eu fazia artesanato e vendia. Aí minha turma toda foi fazer
engenharia, eu estudava no Colégio Marista, eu resolvi ser engenheiro também, mas sempre em paralelo, fazendo muitas coisas. Apesar de eu me autoexigir ser um bom aluno, sempre tirar notas, nunca ficar reprovado, sempre tirar uma das melhores notas, mas meu último ano de faculdade eu tinha 4 empregos. Eu dava aula no Colégio Marista, dava aula em Colatina, era monitor na universidade, estagiário da Vale, ainda comprava e vendia. Naquela época a gente vendia telefone. Olha, eu tinha telefone alugado. Juntando com o crédito cativo, da minha namorada, nós tínhamos 8 fontes de renda. Olha. Quando eu me virei engenheiro, passei a ganhar menos. Aí você descobriu que a carreira era outra. Mas eu comecei a trabalhar com 22 para 23 anos como engenheiro. Tive sorte de começar numa empresa de engenharia pequena, e eu pude participar de grandes projetos industriais. Participei da primeira, segunda e terceira ponte. Olha. Primeira parada da Samarco, fazia paradas de usina da Vale, ajudei a botar as primeiras estruturas da CST, que hoje é ArcelorMittal. Fiz a primeira parada da Aracruz Celulose, que Suzano, Fibra, Suzano. Então eu pude conhecer um pouco os grandes projetos industriais do Espírito Santo e trabalhar com engenharia. E sempre, mesmo quando eu era, vamos dizer, empregado em empresas, depois eu até trabalhei um tempo na Cezan, mas eu sempre trabalhei como se fosse algo próprio. A minha primeira atividade como engenheiro, eu tinha participação nos resultados. E era até engraçado, porque essa empresa tinha 2 turnos, de 6 às 15, de 15 às 23. Eu trabalhava os 2 turnos. Trabalhava os 2 turnos. E quando saía às 23, às vezes ainda falar de trabalho, beber para falar de trabalho. No outro dia, às 5h40, estava lá. Então, eu sempre trabalhei muito. Então, nada cai do céu, né? Se a gente não trabalhar, e eu gosto de realização. O empreendedor, ele não trabalha para ganhar dinheiro, ele trabalha para realizar. Se ele fizer um bom trabalho, ele tem resultados financeiros. Então, foi por isso que eu sempre quis empreender. Logo que eu saí da faculdade, na área de moda, eu não fui fundar logo a Cobra d'Água. Comecei com gente da minha família, lá no Rio de Janeiro até, eu tinha uma fábrica pequenininha, uma fabriqueta no Meier com loja em Copacabana. Depois botei loja em Vila Velha, em paralelo eu trabalhando como engenheiro. E a partir de depois é que saiu a Cobra d'Água. Muito legal, até aqui. Vamos lá. E eu verifiquei aí na preparação dessa conversa, Lucas, que você adotou uma estratégia bem diferenciada nesse início da Cobra d'Água, né? Você não atacou o mercado aberto na capital, você adotou uma estratégia de multimarcas pelos interiores do país. Fala um pouco dessa iniciativa diferente para aquela época. O meu primeiro livro que eu escrevi foi em 1995, 30 anos atrás. É O Voo da Cobra. Uma eu brincadeira. Tenho esse livro, eu tenho alguns livros seus. O Voo da Cobra. E eu coloquei lá que a minha estratégia, justamente respondendo essa pergunta, tem um capítulo que eu falo disso, eu fiz a seguinte conta. Vila Velha representava 12% do Espírito Santo. O Espírito Santo, na época, representava 1,5%, hoje é 2% do Brasil. E o Brasil representava também 2% mais ou menos do mundo. Então, eu falei, se eu quisesse crescer, eu não podia ficar em Vila Velha. Se eu fosse para o Espírito Santo todo, eu teria mercado 8 vezes maior. Se eu fosse para o Brasil, eu teria 400, 500 vezes o mercado de Vila Velha. E se fosse para o mundo, aí dava um número absurdo. Então, foi isso. O Brasil tem 5.570 municípios, o Espírito Santo tem 78, antes tinha menos, e nós só somos 2% do desde mercado. a partida, naquela época, sem muito método, usando a cabeça de engenheiro, você fez o que hoje seria chamado do tansanson metodicamente. Eu sempre gostei, assim, vamos dizer, muito apesar de fazer as contas, eu uso o lado esquerdo do cérebro e o direito. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo conta, eu posso fazer uma poesia que eu vou do esquerdo para o direito. Então, eu consigo fazer... Eu erro muito quando eu troco. Quando eu tenho que decidir racionalmente, eu tomo emoção, e quando eu tenho que decidir emocionalmente, uso o cérebro errado. Aí dá B.O.
Mas, assim, as cidades pequenas... Por coincidência, eu estava vindo para cá, saiu uma reportagem hoje, acho que não sei se foi no Valor, falando da estratégia da Renner para crescer. A estratégia da Renner é ir para cidades pequenas do interior. Ela mostrou que nas cidades pequenas tem espaço, eles vão querer entrar agora em 50 cidades pequenas, porque nas cidades pequenas vai fortalecer não só a própria Renner, mas também o e-commerce deles. Então, aquilo que eu pensava há 50 anos, há 30 anos atrás lá, a Renner está fazendo hoje. Não só a Renner, como a C&A, Riachuelo, todas elas. Né? Cidades pequenas querem ter os mesmos produtos, serviços e marcas das cidades grandes e é pouco atingido. Então, É verdade. por isso que até se as empresas capixabas, já que estou falando aqui mais para capixaba, querem crescer, tem que pensar em vender para fora do Espírito Santo. É só pensar o seguinte... Não se restringir... Não se restringir ao aqui. nosso querido Estado, mas é só para saber o seguinte, se o Espírito Santo é 2% do Brasil, o Brasil é 50 vezes o Espírito Santo. Ah, mas é muito difícil vender para fora. Não, começa assim. Tenta vender Governador Valadares, que é no oeste. Tenta vender em Teixeira de Freitas, que é o norte. E tenta vender em Campos, que é no sul. Aí você vai expandindo. A partir dali você... Você bota o pezinho ali, né? Esse alcance que você está fazendo. Tem gente que quer falar, não, eu quero atingir logo a Europa. Peraí, se você não sabe vender para os nossos estados vizinhos, como é que você vai atingir uma Europa? Começa aprendendo devagar, sempre gradativo. Filosofia Kaizen, né? Melhoria contínua. Hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã certamente um pouco melhor do que hoje. Perfeito. E interessante você comentar essa parte do alcance, né? E a gente fala muito aqui sobre esse posicionamento, estratégia, né? Como é que você conseguiu consolidar e ter essa em mente, no começo da Cobra d'Água, o posicionamento da marca, né? Como é que você posicionou, como é que foi essa tua ideia do posicionamento? Não, minha marca, essa marca é de moda praia, ou, enfim. Como é que você conseguiu desde o início, e como é que foi feito esse processo, né? Que é um processo contínuo, como você falou, a melhoria contínua, mas de posicionamento de marca da Cobra d'Água no mercado. Então, vamos lá. Apesar de eu ser engenheiro, ou seja, que é professor universitário, eu já fui professor universitário de marketing, tá? Também lá no século passado, na época da UVV ainda, então... Não vou nem falar quantos anos eu fui professor universitário, não, senão vocês vão descobrir minha idade. E eu estudava, até interessante que eu gastava mais dinheiro estudando marketing... Se preparando, comprando livro... Comprando livro, fazendo os cursos, do que o que eu recebia como professor. Já que eu tinha consciência que quem vende é o marketing. As vendas só tiram pedidos. Então, quer dizer, se tiver um bom marketing, facilita as vendas. Claro. Então, eu sou um engenheiro um pouco marqueteiro. Até na época da faculdade, eu escrevia muitas vezes, não necessariamente o que eu pensava, eu escrevia o que o professor queria ouvir. Porque comunicação, segundo Duda Mendonça, né? Comunicação não é o que você fala, o que você faz, o que você diz, o que você escreve. É o que o outro entende. Sim, então, eu escrevia... respondi o que o outro queria ouvir. Por isso que eu consegui passar com notas boas. Mas, assim, a parte mercadológica, a gente começou com uma origem praiana, até surfwear, mas logo depois, por incrível que pareça, o surfwear virou algo muito popular e até mesmo uma moda de periferia com preços extremamente baixos. Nos últimos 11 anos, o Brasil ganhou 8 campeonatos mundiais de surf e é o maior declínio do surfwear no Brasil. As grandes marcas saíram. Há 15 anos, nós migramos estamos migrando gradativamente para o casual. Apesar de que a Cobra d'Água tem um estilo esportivo, tem um estilo casual, nós temos um estilo também que a gente chama de minimalista, tá? E tem... a parte, vamos dizer, a origem praiana nossa, que é muito mais balneário. Mas nós não somos surfwear, nós somos um casual balneário com uma linha esportiva e uma linha minimalista. Legal. Até porque são parênteses, porque ele está falando de moda, que a gente deve pode aprofundar um pouco mais depois, essa questão mesmo do quiet luxury, que a gente chama até, né? Que o luxo mesmo hoje em dia é um luxo que não tem aquela ostentação, né? Quando você fala do minimalista, me veio essa coisa de você ter as marcas que você olha, você sabe a qualidade, mas sem aquela ostentação da marca
mostrando que você está com aquele logomarca, as coisas começando a ficar realmente um pouquinho menores, ou quando não tem. Semana passada, eu estava na Semana de Moda de Nova York e eu visitei, vamos dizer assim, estandes, conheci coleções das principais marcas de luxo, vamos dizer, talvez conheci 80% das coleções dos produtos e corners de 80% das 50 maiores marcas do mundo. Todas minimalistas. Por exemplo, eu estou com esse blazer aqui, isso aqui é uma camisa de cobra d'água, não tem nada. Para não dizer que não tem nada, tem uma mini logomarca aqui. A própria Cobra d'Água está lançando agora terno, blazer, um monte de coisas. É mesmo? Sem nada. Sem nada. Ninguém quer ser mais um outdoor ambulante, Ninguém né? mais quer ser outdoor ambulante. Você coloca etiqueta pequenininha, de um lado, bem discreta, ou internamente. Quem sabe o valor se diferencia porque também tem aquilo, aquela peça. Perguntaram ao grande proprietário da Louis Vuitton, né, que já foi um dos homens mais ricos do mundo, tem as maiores marcas de moda, ele perguntaram assim, o que diferencia uma bolsa Louis Vuitton original e uma falsificada? Assim, simplesmente quem usa. O valor da peça está na mão que carrega, né? Carrega, exatamente. Você olha certas pessoas e fala assim, e olha a bolsa assim, essa é original. Você olha para outra e fala assim, essa é uma réplica, é uma cópia, é uma falsificada. São as pessoas que dizem. E cada vez moda, o mais é menos. Hoje, um símbolo de elegância é a simplicidade. Simplicidade. Perfeito. Continuar? Vamos seguir. Vamos fazer. Eu tenho um tema seguinte, Lucas, que me interessa muito. Eu acompanhei você durante alguns anos, em outra época, e sempre admirei. Tem alguns livros seus, como eu te falei. Um campo de atuação sua é na liderança empresarial, né? Você, entre outras coisas, entre outras iniciativas, esteve na presidência da Findes. Contribuiu bastante. Peço que você fale sobre isso um tempinho, para alguma geração mais recente que não conheceu essa sua passagem lá, você relatar suas realizações, o que você conseguiu contribuir para a empresa capixaba, para as empresas. Bom, essa característica de ser voluntário eu herdei da minha mãe, né? Voluntário em igreja, num monte de coisa. Eu me lembro, eu criança no colégio marista, com 10 anos, mamãe já era representante das mães, não sei o quê. Bom, e eu tenho consciência de que juntos somos mais fortes. Então, o associativismo, eu comecei fundando ONGs, associações, na década de 80. Eu me lembro de 1985, fundando o Clube Lions, Praia da Costa, onde você mora, onde eu moro, Vila Velha Praia, fundando a Associação Capixaba dos Tamparizes, 40 anos atrás. E eu gosto de servir, eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de compartilhar conhecimento. E eu sei que se eu fortalecer o meu segmento, eu me fortaleço também. Então eu sempre trabalhei muito no associativismo. E só para você ter uma ideia, tem 7 bilhões de pessoas no Brasil que trabalham como voluntários. Voluntários numa associação comunitária, num time de futebol, nas igrejas, nas entidades empresariais. Por exemplo, eu já passei por alguns cargos. As pessoas não sabem, até acham que não é verdade. Minha remuneração sempre foi 0. Ser presidente da Findes é só perder dinheiro. Tá? Porque você deixa de fazer... Porque você deixa de trabalhar... pelo seu negócio. No negócio... você deixa de ter tempo para você, para sua família, para os seus amigos, para os seus negócios. É verdade. Nessa dimensão de troca de tempo por dinheiro... Sim. Ser dirigente voluntário é perder dinheiro. Eu já fui presidente da Findes 2 mandatos, aí fui presidente do Senai, SES, Sebrae, fui vice-presidente lá na CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, era conselheiro de ministérios, de entidades, fui presidente também do Conselho da Pequena Empresa, tudo como voluntário. Então, é importante fazer isso porque a gente que é empreendedor,
que a gente quer realizar, a gente não quer realizar só coisas nossas, não. Quer realizar coisas do setor, coisa do Estado. A minha filha brincava comigo assim, pai, você tem mais prazer em ficar contando aqui da janela de casa os navios que estão esperando para entrar nos portos capixabas do que quando você vende seus negócios, né? Falei, filha, é que quanto mais navio tiver, pode ser também um erro de logística nosso, mas significa que o nosso comércio internacional está grande. Tanto é que, no meu tempo de fins, 65% do PIB capixaba era comércio internacional. Hoje está na faixa de 50%, 60%. Então, eu controlava isso com navios. O número de navio na Barra. Eu ficava navio na Barra. Na maior crise, só teve 5. No maior auge, teve 65. Mas a média era sempre 30, 35. Entendi. Então... Tinha um parâmetro bem definido. Eu acordo de manhã cedo, faço minhas orações e vou lá contar uns navios. O movimento tá bom, rapaziada, tá trabalhando. Né? Como é que está o mercado? É que nem empresário, quando a gente quer saber como é que estão as coisas, a gente fala assim, vai para alguém do setor de embalagem e pergunta, e de transporte, como é que está a embalagem, como é que está o transporte? Perfeito. Aí já é o termômetro. Perfeito. Não, muito bom. E assim, é interessante, Zé Mauro, até ele está comentando, essa parte do associativismo, né, do voluntariado, né? Até mesmo uma experiência pessoal, até só para relatar bem rápido. Esse final de semana conversando com o padre, né? Eu também faço parte de várias pastorais, a gente, né, tem essa coisa de servir, é exatamente isso. Eu sempre converso com o Zé Mauro, com minha família, de modo geral, dos meus amigos, eu estou para servir, a gente está para servir, isso dá muito, a gente servindo dá esse prazer, né, de você estar ajudando o próximo, enfim, compartilhando isso. E o próprio padre comentou que não é porque ser voluntário é sinônimo de fazer de qualquer jeito, pelo contrário, você assumiu um compromisso ali. Então o voluntário, mais do que nunca, ali com esmero, você quer fazer um negócio muito bem feito, e isso realmente custa tempo. Então eu sei bem do que é isso. Quando até fala na parte de justiça desportiva, que é uma área até que eu vou só fazer um comentário rápido com você, Lucas, é a situação de você implementar onde não tem ainda, né? Não tem, mas vamos começar, vamos fazer parte de um tribunal aqui específico, tudo voluntariado. Vamos fazer aqui, mas é aquela situação de você tentar fazer a diferença. Também tem isso. Você, nessa situação da própria Findes, né, de ver isso tudo, fazer a diferença para o que você acredita, para o Estado, no modo geral. Então, isso é muito interessante. Eu valorizo muito isso, que é o que eu tenho na minha prática, do dia a dia, também desse voluntariado, do associativismo, e para mim funciona muito. Né? E dando essa dica da parte esportiva, da própria Cobra d'Água, que é uma área que você sabe que eu tenho muito trabalho com isso na parte de esporte, entretenimento, do modo geral, as empresas, a Cobra d'Água, vamos falar da Cobra d'Água, você sempre enxergou isso também na parte do esporte? De você estar envolvido. Porque eu lembro Cobra d'Água, a gente fala de vôlei de praia. Isso aí, para qualquer um, quando eu comentei até da sua presença, vôlei de praia. Isso não só aqui no Espírito Santo, fora, no modo geral, no Brasil e até um amigo meu de Portugal. Então, é interessante isso, né? Esse legado. A gente fala até de legado, mais do que nunca, né? Como é que foi essa parte do esporte ligado à sua marca? Algo que você já pensou, foi naturalmente acontecendo? Como é que você pode falar isso para a gente? Vamos lá. Só sobre o seu comentário anterior, só lembrar o que a Ayrton Senna falava, né? Se algo é para ser feito, tem que ser bem feito. Então, na vida, a gente tem que pensar nisso. Tudo que a gente acha que é importante tem que ser feito de maneira legal e o melhor possível dentro de suas características. Mas vamos falar do esporte. Eu, quando era criança, adolescente, eu adorava esporte, mas não tinha talento. Cheguei a ganhar algumas medalhas nos Jogos Universitários de corrida, até pouco tempo atrás eu ainda corria meia maratona, essas coisas, mas eu sempre descobri que eu nunca tive talento. Por mais que eu me esforçasse, eu ia ser médio. Né? O Cristiano Ronaldo é exemplo de quem não tinha um talento de um Messi, de um Ronaldinho, mas é o maior artilheiro do mundo em jogos oficiais, né? Por conta de esforço. Disciplina, persistência. Esse tema todo. Mas eu até brinquei assim, como eu não consegui ser atleta, eu vou patrocinar esporte que tem tudo a ver, porque o nome Cobra d'Água a gente colocou pensando os cobras dos esportes à beira da água. Perfeito. Então seria vôlei de praia, surf, bodyboard. A origem é o beach tênis, o futevôlei, né? Esse final de semana nós patrocinamos um campeonato de futevôlei na Praia da Costa. Então a gente patrocinou. E no vôlei de praia a gente identificava muito quem eram os atletas que iam sobressair.
Por isso, durante quase 15 anos, a maioria dos campeões mundiais de vôlei de praia, a gente patrocinou. Você vê Emanuel, o maior recordista, um atleta de todos os tempos do vôlei de praia. Pô, era Guilherme Pará, Ricardo, o Emanuel Zé Marco, da Paraíba. Pô, a gente patrocinava a dupla australiana, Cook e Potash, que foram campeões mundiais olímpicas, tinha a dupla norte-americana, e a gente ficou conhecido porque todo domingo de manhã a Rede Globo passava jogo de vôlei. E, normalmente, as duplas que a Cobra d'Água apoiavam estavam na final com aquele amarelo não discreto. Assim, a Cobra d'Água vai estar no final. O nome de quem vai estar usando a roupa pode mudar, né? Não, exatamente. Teve uma época que eles mudaram até o regulamento do campeonato mundial para que a gente não entrasse daquela forma. E a Coque Tavares, que patrocinava, ficou chateada conosco, porque na final de um campeonato mundial entrou a dupla brasileira de Cobra d'Água e quando eles chamam a dupla norte-americana também estava de Cobra d'Água. Aí deu B.O., deu confusão. Eles mudaram até as regras do campeonato. E a gente sabe, o beach soccer, o Espírito Santo é muito bom de beach soccer. Já fiz parceria com o Romário, vesti os jogadores do Vasco, Flamengo, Fluminense. Se você pegar o Campeonato Carioca de 2009 e o Campeonato Brasileiro 2009 do Flamengo, na foto oficial está a Cobra d'Água lá. Que legal. O Ronaldo Angeli, que fez aquele gol contra o Grêmio, no último jogo do Campeonato Brasileiro, ele fez gol no domingo à noite e na quarta-feira estava jogando bola com a gente aqui numa convenção de representantes. Que bom. Então, a gente sempre patrocinou essa parte de esportes e foi uma maneira até de compensar a minha falta de talento. Não, o talento você direcionou todo para motivar e alavancar o esporte. Era aí que estava a sua realização com o esporte, né? A gente patrocinava eventos, já fizemos parceria com o Neymar, a grande Neymar Carvalho, 5 Neymar, mundiais, também, né? a Luana também. É muito interessante. Uma vez a gente patrocinou, só como curiosidade aqui, a gente patrocinou uma etapa do Campeonato Mundial de Bodyboard lá em Salvador. Aí fizeram uma foto com os 4 maiores campeões que estavam lá. Entrou Mike Stewart, que, se não me engano, tinha 9, Guilherme Tâmega tinha 7, Neymar tinha um monte, o outro que a gente patrocinava, né? O Yuri lá tinha. Aí eu entrei e pediram para eu fazer a foto no meio deles. Aí eu escrevi, da época já tinha Facebook, escrevi o seguinte: não confie nas médias estatísticas. Nessa foto tem 5 pessoas que tem 24 campeonatos mundiais aqui. Somados. Tem 24 campeonatos. A média é de 4 campeonatos mundiais por pessoa. Aí botei, fulano e tal tem tanto, e claro, eu tenho 0, né? Então, muito... Isso aí serve até para a nossa vida empresarial. Muito cuidado com a média, tá? Muito cuidado com média. Você pode ter um pico aqui, um pico positivo, um pico negativo. Eu, nessa foto com os campeões mundiais, com o norte-americano, com o Guilherme Tâmega, nosso aqui, com o Neymar, eu era 0, eles eram lá em cima. Mas na média eu estava bem na fita. Que bom. Eu queria entrar, Eric, um assunto... Vamos para de imobiliário, é isso? Perfeito. Saindo do ambiente de moda, você entrou em um ambiente bastante diferente, que é o imobiliário. Fala pra gente, como é que é isso? Vamos lá. Bom, eu, formação técnica, sou engenheiro. Civil, elétrico? Eu fiz engenharia mecânica, mas acabei trabalhando mais com civil. Já fui até orçamentista de construção civil em empresa. E eu tenho um amor muito grande por Pedra Azul. Eu conheci Pedra Azul quando tinha 10 anos de idade. E quando eu olhei aquele maciço rochoso, 1.822 metros de altura, né, com a Pedra das Flores do lado, 1909, engenheiro sempre bota número, né? Eu nunca pensei que eu fosse lá, ter casa lá, fazer negócios lá. Eu sempre quis fazer algo diferente de Pedra Azul. E Pedra Azul, eu conhecia, por exemplo, Campos do Jordão, conhecia Gramado, conhecia outros lugares fora. Até eu falei, por que Pedra Azul não pode crescer e ter algo diferente? E aí eu comecei a pensar em fazer projetos diferentes para Pedra Azul.
Um deles, que está pronto e operando, é o Vista Azul Hotel. Vista Azul. Eu queria lá fazer algo diferente, tanto é que é o maior empreendimento turístico de Pedra Azul, né? Se você for pegar das montanhas, não é, mas de Pedra Azul, sim. São 229 unidades, né? Muito grande. E o maior tinha, acho, 90, a gente fez 229, e a maioria, tirando 2 que tinham 80, 90, o resto tinha, assim, 30, 40, 20, e a gente fez 229. Tomou risco. Corri risco. Tem horas que... Vou falar uma coisa aqui, misturando com engenharia, imobiliário. Eu estava num seminário de empreendedorismo, foi até um chileno que me fez uma pergunta. Fez o seguinte, qual foi a sua característica comportamental empreendedora que mais te ajudou a ter sucesso e qual que te ajudou mais a ter fracassos? Né? Porque é normal. Quem faz coisas pode acertar ou errar. Isso. Eu falei, olha, perguntas antagônicas com a mesma resposta, foi meu nível de ousadia. Quando eu fui ousado, correndo riscos calculados, planejando, tendo estratégias de saída para cada coisa, eu normalmente tive sucesso. Quando eu corri risco demais, fui muito impetuoso, não planejei direito e ainda teve ameaça do cenário externo, eu colhi fracassos. Então, no caso de Pedra Azul, eu já tive sucessos e não sucessos, mas eu fico feliz de saber que a gente tem um empreendimento que é a cara de Pedra Azul. Toda vez que alguém faz imagem de Pedra Azul, normalmente aparece a foto lá. Uma propaganda gratuita. Do empreendimento e é algo que elevou o nível. Tá? Interessante essa parte de hotelaria que você comenta, e você fala muito de Pedra Azul, né? E aí, essa parte até, quando você fala de empreendimento de modo geral, a gente está falando da Cobradar agora da parte hoteleira, é sempre também essa parte do legado, né? Que é essa parte que você tem muito forte, dá para ver, de fazer, de realizar, de ser um realizador, realmente, de você deixar esse legado, que é uma palavra acho que muito, muito importante, que eu vejo muito né, nessa conversa com você, da própria região, né? Que você conheceu de uma forma, você está desenvolvendo e você já tem um olhar mais adiante também da região como um todo, né? Então isso você tem esse cuidado, né? Quando você escolheu, de você deixar esse legado, de você contribuir também dessa forma com a região, né? É interessante. Domingo que vem vai sair um artigo meu num determinado jornal que é o seguinte, Pedra Azul sobre o olhar de Eliezer Batista. Olha. Perfeito. Eu conheci o sítio de Eliezer Batista quando eu tinha 10 anos de idade lá. Foi vendido muito recentemente. Foi vendido recentemente para fazer um grande projeto lá. E naquela época, como eu falei aqui, eu não sabia que eu ia poder frequentar, poder ter casa, poder fazer negócios lá. Mas eu sempre trabalhei, minha esposa e eu sempre trabalhei como voluntário. Isso. Desde a década de 90, que a gente trabalha como voluntário. Tem o Instituto Uta Batista, que é a dona Yuta Furken Batista. Ela é alemã de Hamburgo, casou com o doutor Eliezer, e ela sempre ajudou as montanhas capixabas. E depois que ela morreu no ano 2000, a associação que ela ajudava passou o nome para ser Instituto Uta Batista. Isso. E teve uma época que eu acabei virando presidente do conselho desse instituto, né? E eu conversava muito com Eliezer Batista. E a gente conversava muito sobre legado. Isso. Assim, o que a gente podia fazer por Pedra Azul. Então, Eliezer, claro que fez muito. Eliezer levou para lá Erling Loritz, Steven Loritz da Aracruz, desse Lose. Levou o Jones Tristão. Tanto é que lá no Hotel Vista Azul, eu homenageei. Eu falava que tinha um baronato em Pedra Azul, que eram as pessoas que chamavam todos eles de doutor, e como eu era da idade dos filhos deles, eles assim achavam que eu era jovem. Eu já era velho, mas eles achavam que eu era um jovem, que todos eles tinham acima de 90, que é Dr. Eliezer Batista, Dr. Erling Steven Loritz, nosso grande norueguês maluco, casado com a princesa da Noruega, Dr. Otacílio Koser, Dr. Jones Tristão,
e doutor Arthur Carlos Gera Santos, um dos fundadores do IBEF. É um baronado. É um baita baronato. Eu coloquei, tanto nos auditórios, nas salas de reunião e no foyer, o nome dos 5. E todos eles deixaram o legado para Pedra Azul. E eu estou, assim, de maneira tímida, botando um grãozinho de areia lá para também deixar legados, né? Perfeito. Então, eu procuro sempre estimular ao máximo Pedra Azul. Eu patrocino programas falando de Pedra Azul, porque Pedra Azul, eu acho que o Espírito Santo ainda vai ser turismo, tá? Claro que a gente tem todas as nossas riquezas minerais, extrativas, que é ótimo. Temos que ter mais produto acabado e mais turismo. Suas matérias, recentemente, no IBEF, têm proclamado esse movimento, né, Lucas? Você tem acompanhado aí suas publicações, seus artigos, você tem trabalhado muito essa temática, né? Turismo. Quando a gente investe em turismo, a gente está investindo na indústria. O BNDES tem um estudo de dezenas, centenas de financiamentos na área turística, e de cada R$100 investido no turismo, 70 vai para a indústria. Vai para a indústria da construção civil, da construção pesada, fazendo estrada, vai para a indústria moveleira, vai para a indústria eletrônica, vai para a indústria de roupas para colocar, vamos dizer assim, o uniforme dos funcionários. Então, quando a gente investe em turismo, está investindo na indústria. Exatamente. Eu, quando fui presidente da FINDES, as pessoas disseram, Lucas, por que você quer investir tanto na indústria, no turismo e no agro? Eu falei, gente, 70% do turismo é indústria. Se a gente estimular o turismo, as reuniões do Convention Bureau eram feitas dentro da FINDES. E é um dinheiro que você pode trazer, o dinheiro novo, né? Trazer dinheiro do Brasil e do mundo para cá. Novo. Aí tinha gente lá que brincava comigo, Lucas, você não pode ver um pé de mamão que você quer transformar numa fábrica de doce de mamão? Eu falei, exatamente. O doce de mamão é o valor agregado do mamão puro. Ô, Lucas, o tempo está caminhando, a produção já está sinalizando aqui. Não chegamos nem na metade da trajetória. Tem temas aqui muito interessantes, até porque temos uma assistência bastante jovem. Você tem uma trajetória aí envolvendo o Caminho de Santiago, Passos de Anchieta. Você escreveu livros nessa área. Dedica um tempinho sobre isso. Conta essa parte da sua história. Bom, vamos lá. Eu gosto de caminhar, né? Eu já fiz o Caminho de Santiago Compostela e escrevi um livro que, na época, a editora Quality Mark, lá na década de 90... Eu também tenho esse livro. Quando eu fui me preparar... Assim, ele citou que foi o primeiro livro, apesar de ele ter colocado como se fosse livro de espiritualidade e autoajuda na capa, mas era um livro que traçava, via o Caminho de Santiago Compostela como sendo um livro empresarial, porque no final de cada capítulo eu colocava assim, fazia a comparação das minhas características que eu usei para fazer o caminho e para fazer meus negócios. Primeiro, você tem que ter um sonho. Segundo, você tem que planejar um sonho. Terceiro, você tem que ter uma equipe. Quarto, você tem que detalhar. Quinto, você tem que analisar os riscos. Você fez de bicicleta em equipe, não foi, né? Eu comecei um pedaço a pé e depois de bicicleta foi 833 quilômetros. Então, assim, no fundo, para fazer uma viagem, você faz um baita planejamento. A mesma coisa eu fiz para andar lá em Israel, que eu fui reviver os passos de Jesus, né? Eu comprei esse livro milagres. Um mês atrás, não tive tempo de ler ainda. Os passos do mestre. Eu dei quase 300 quilômetros a pé, com mochila das costas. E cada vez que eu faço umas caminhadas dessa, eu recebo, vamos dizer assim, eu tenho uma sequela. Em Santiago Compostela, voltei, tive que operar o joelho. No primeiro dia andando em Israel, eu quebrei o dedão do pé, continuei andando 300 quilômetros, só fui descobrir que estava quebrado quando voltei para o Brasil, que eu não conseguia calçar sapato, nada. Entendi. E para cada movimento desses gera um livro, né? Um registro. Porque é o seguinte, é bom deixar experiências. Tem um ditado que diz o seguinte, quem lê conversa com os sábios, né? O próprio Monteiro Lobato falava o seguinte, um país, né? O Brasil se faz com
homens, pessoas e livros. Então, quando você compartilha uma experiência num livro, e eu pesquiso muito, às vezes eu tenho que ler 50, 100 páginas para escrever uma página de um livro. É verdade. Então, eu procuro ter uma fonte de pesquisa muito ampla. Então, você vai compartilhando experiência, isso é legal, porque de que adianta você saber e você não compartilhar? Tem um ditado oriental, eu gosto de ditados, fala assim, quem sabe aplica. Aí eu isotonizei esse ditado. Quem sabe aplica e compartilha. E replica. E compartilha, porque é o seguinte... Quem acha que sabe, tem que botar na prática. Se não botou na prática, é porque não sabe ainda. E quando se coloca na prática, deu certo ou deu errado, compartilha seu sucesso ou seu fracasso com outros, para que eles possam aprender, né? Muita gente me ensinou e continua me ensinando na vida, né? Eu participo de cursos, eu viajo com um monte de gente, eu aprendo com os jovens, com os adultos e com os idosos. E aí eu me sinto na obrigação de devolver para a sociedade esses aprendizados. Perfeito. Então está chegando quase no final aqui, infelizmente. E nem passamos pelo Empretec, é um tema aí que eu gosto muito, infelizmente vai ficar para o próximo episódio. Já fica aí já encomendado. E só para uma coisa muito importante até um tema aqui no nosso CQC, né? Empreendedorismo de gestão. A gente usou muito a palavra legado, né? Legado em todos os sentidos, que é realmente o que a gente consegue vivenciar e ter certeza do que ele busca sempre busca. Planejamento sucessório. Isso. Como é que você enxerga isso? Ainda mais você tão preocupado com legado, com excelência. Como é que você enxerga isso? Como é que você faz na prática? Eu acho que tem que fazer, mas a gente também tem que entender que os nossos filhos, nossas famílias, não necessariamente pensam igual a gente. As minhas filhas, eu tenho uma filha que é engenheira e médica, mais nova. Olha, os dois. Que diferente. Eu pensei que ela fosse seguir na empresa. Ela desistiu. Eu tenho uma filha que é designer. Pensei que ela fosse seguir na empresa. Foi ter a própria empresa de joias dela, a Ivana Zoton. E eu tenho hoje, a minha sucessão é com pessoas não da família, que eu ajudo, que eu estou colocando gradativamente para serem meus sócios e eles tocarem os negócios, se eles quiserem tocar. Né? E pode ser que eles não queiram também, né? Porque ser empreendedor... Tem pesquisas aí no Brasil que mostram que a profissão mais infeliz do Brasil é de empresário. É a profissão mais infeliz. E, por curiosidade, a mais feliz é de estagiário. Essa pesquisa eu não conhecia. É interessante. É proporcional ao nível de aborrecimento que está envolvido. Mais de 100 mil pessoas responderam uma pesquisa e tinha 2 perguntinhas lá. Qual é o seu nível de felicidade? E outra, qual a sua profissão? Quando cruzaram, descobriram que o empreendedor, que era empresário, era o mais infeliz e o estagiário era o mais feliz. Interessante. E é interessante esse dado, mas olhando para ele, até nesse próprio podcast, ele é difícil, é difícil. Porque a felicidade, a energia, a alegria do que faz contagia. Então, até essa parte é interessante. Mas os desafios são imensos. Nesse momento, a gente... Porque o empresário, ele é otimista. Isso. Então, mesmo quando... E a gente aprende muito mais com as lágrimas, com os insucessos, do que com as gargalhadas e o sorriso. É que a gente tem que ser otimista o tempo todo. O otimista pode errar, mas o pessimista já começou errando. Perfeito. Então, a gente tem que ser otimista. E seguir a bandeira do Espírito Santo, né? Trabalhe e confia. Perfeito. Isso aí, trabalhe e confia. Como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Perfeito. Trabalhe e confia. Muito bom. Vamos para o ping-pong final? Vamos para o ping-pong. Perguntinhas bem rápidas. Vamos comigo? Vamos lá. Livro. O que você indica? Tem vários livros, eu sei. Só deles são 13 que eu saiba, né? Fora esses artigos semanais. Um livro para quem está assistindo a gente aqui até agora. Olha só,
Eu não vou indicar meus livros, que seria corporativismo. Mas se quiserem ler meus livros, é só entrar no meu site particular, pessoal, com meu nome, que legal. Lucas Isoton, e faz o download grátis. Não compra, não. Mesmo? Se você comprou, você não devia ter comprado. Tá tudo digital lá de Mas graça. eu não tinha feito esse podcast com você ainda. Então, pode ler meus livros, mas tem muitos livros bons. Eu sugiro que leiam livros de experiências. Agora, o livro mais legal que me tocou foi meu recorde, foi Os Pilares da Terra, de Ken Follett. São 2 volumes, 1.200 páginas. Cada um. Eu li um volume de 600 páginas, eu li no final de semana. Olha. De sexta-noite até domingo à noite. 600 Caramba. páginas no final de semana. Que legal. Lucas, um lugar no Espírito Santo, que não seja Pedra Azul, mas não pode seja. ser também. Pois, Santa Teresa. Santa Teresa é maravilhosa. Foi a primeira cidade brasileira fundada por italianos. Eu sou filho de imigrante, tenho cidadania italiana, eu sou filho de... É mesmo? Neto de imigrantes italianos. Bom, 2 lugares. Se eu não posso escolher Pedra Azul, vou escolher Santa Teresa da Montanha e Praia da Costa, onde eu moro. Olha, muito bom. Vai mais um. Princípio de liderança. Você é um cara muito identificado com formação de pessoas. Você tem um trabalho na área do Empretec, que não deu tempo de falar, gigantesco, mais de 1.000 palestras pelo Brasil e mundo. O que você fala de liderança? Qual é o que te guia nessa área? Bom, o líder maior e o mais experiente, ele tem que saber que ele tem que servir. Se ele ajudar os outros, ele vai ser o grande líder porque ele está dando exemplo. Um líder servidor. Perfeito. Exatamente. O James Hunter, que escreveu esse livro, o livro Servidor, já veio fazer palestra aqui do Yale. aqui no Espírito Santo. E eu fiz a palestra inicial da introdução dele. Que legal. Eu falei sobre a experiência prática de servir. Ele é muito bom. O livro foi o maior sucesso. Um sucesso grande aí nessa área. Foi no área. Brasil, é o Líder Servidor. Sugiro que todo mundo leia. Tem 2 livros sobre o livro Servidor. Um contando a historinha e o outro mais, assim, contando a metodologia. Olha, que legal. Lucas, para finalizar, infelizmente, um conselho. Você que gosta de ditados, gosta de frases, você tem essa percepção muito clara. Um conselho para quem está querendo empreender ou quem já empreende, enfim, quem está nesse segmento tão importante da sociedade e da economia como um todo, que é o empreendedorismo. Tá. Eu vou falar para aquela Para isso, por favor. Para deixar o recado para quem estiver me ouvindo. Isso. Olha só. Primeiro, acredite nos seus sonhos. Por mais louco que seja, não desista. Avalie. Também não pode querer voar para a lua, né? Mas avalie seus sonhos. Transforma numa meta, planeje. Muita gente vai dizer que você não vai dar certo, mas acredite em você, eleve sua autoestima, trabalhe muito. Eu trabalho há muitas décadas, há mais de meio século, e eu continuo trabalhando 70, 80 horas por semana. Por quê? Trabalhar tem que ser um prazer, porque se você não tiver prazer em trabalhar, não seja empreendedor. Não seja empreendedor, porque você vai ter a maior carga horária de qualquer tipo de profissão, ser empreendedor. E sabendo que você vai errar muito. O que é o acerto? É tentativa, errou, corrige, faz de novo e nunca desista. É isso aí. Muito bom. Para fechar com chave de ouro, Lucas Isoton, muito obrigado mais uma vez pela presença, por compartilhar tanto. Zé Mauro, obrigado pela presença. Obrigado, velho. Lucas, foi um prazer te reencontrar e aprender mais uma vez com você. Lições, assim, várias e várias lições. E já fica encomendado o segundo módulo, o segundo episódio. Eu que agradeço poder compartilhar um pouco dos meus sucessos e fracassos. Aprendizado. Aprendizado. Nelson Mandela falava isso. Eu sempre ganho. Eu ganho quando eu venço e eu aprendo quando eu perco. Bom demais. Isso tem que aprender essa... Impressionante, muito bom. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente no podcast do CQC do Empreendedorismo e Gestão do IBEF Espírito Santo. Por favor, como sempre eu peço, curte, comente, avalie, compartilhe. É muito importante para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezan, Fucap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. categoria Master, Futura, Categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Group Expertise, Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamori Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca Zilli Armazéns Gerais e Taimenal, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação e Cato, Mídias Parceiras, Rede Tribuna, Rede Gazeta, Rede Vitória, Rede TV ES e Grupo Sim.